Deus colocou no meu coração uma palavra, e eu dei um título nela que é repetir a história ou mudar com o derramar do Espírito Santo. Nós vamos permitir que a história, que daqui a pouco nós vamos discorrer, mas você conhece, ela se repita em nossas vidas, porque em Eclesiastes fala assim, que todas as coisas voltam a se repetir debaixo desse sol. Amém ou não? Quando Eclesiastes, quando o Salomão está escrevendo esse livro, o rei Salomão, ele não está dizendo que é preciso, é uma regra isso. É que infelizmente algumas coisas ruins voltam a se repetir. Como maldições hereditárias, como situações diversas que há. Mas não é regra, não é o desejo de Deus. Fala para você assim, não é o desejo de Deus que repita situações negativas na minha vida. Amém? Porque o desejo de Deus, irmãos, é que nós prosseguimos em novidade de vida, dia após dia. Amém? Então, abra a sua Bíblia em Atos 2, de 17 e 18. Atos 2, 17 e 18. Novo Testamento. Diz assim, quem achou, diga amém. Quem está achando, diga glória a Deus. Atos 2, 17 e 18. Diz assim, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, ou diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Irmãos, de quem que é o Espírito Santo? De Deus, amém? O próprio Deus se derramando sobre toda a carne, e vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e vossos velhos sonharão sonhos. Quando fala velhos aqui, no original, no hebraico e no grego, é experientes de vida, amém? Não é só de idade avançada, não. E também o meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Amém? Senhor Deus, Espírito Santo, fala por mim, através de mim, em mim, mova o teu povo, encha-nos de ti, e nós queremos ser realmente contagiados com a verdade do Senhor, impactados, queremos sair daqui transformados, praticar tudo o que o Senhor deseja em nós e através de nós. Tenha misericórdia de nós e ajuda-nos. E eu declaro, nesses dias, a chuva do teu poder, do teu Espírito, da tua unção caindo sobre a tua igreja, todos os dias, dia e noite, mesmo enquanto dormimos, andando, levantando, ó Deus, deitado, parado, onde estivermos, a tua unção estará caindo sobre nós. E profetizo também, Senhor, que cada um de nós sentiremos o cheiro da tua unção constantemente, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Irmãos, a palavra de Deus é clara. Aqui em Atos, eles estavam discorrendo, falando no meio da multidão, sobre Isaías, porque esse texto está lá em Isaías, perdão, em Joel 2. Quando Deus já levou Joel a profetizar que nos últimos dias aconteceria grandes coisas, Deus derramaria do seu Espírito. É claro que aqui tem duas verdades. Se você continuar lendo o texto lá em Atos, você vai ver que vai falar depois que o céu se enrolaria como papel, o sol derreteria. Já está falando dos finais do tempo, é outra verdade. Porém, nos últimos dias, já vem acontecendo desde quando veio o derramamento, e o derramar do Espírito Santo em Atos 2 em Pentecostes. Amém ou não? Porque, queridos, presta bem atenção onde Deus quer nos levar a cada dia na sua palavra. Quando ele fala nos últimos dias, faz assim comigo, ó. Fala, Deus é paciente. Porque para nós, os últimos dias, talvez seria daqui para dezembro. Mas Deus é tão paciente, complacente, benigno, que esses últimos dias, desde o seu derramar, desde a visitação, desde quando quando Jesus falou assim, olha, eu vou subir, porque se eu não subir,
o Espírito não pode vir, o Consolador. Desde quando o Consolador desceu na terra para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, já iniciou os últimos dias. E não é só para aqueles que vão morrendo, para todos nós. Vê o tempo que eu e você temos para mergulhar em Deus, para encher, para ter intimidade com o Espírito Santo. Amém? Porém, irmãos, mesmo quando foi dada essa palavra, Jesus comentou sobre essa palavra. Quando ele falou lá assim, quando ele estava no templo, que ele falou assim: o Espírito de Deus está sobre mim para pregar sobre os cativos, pôr em liberdade os cativos, salvar, libertar os endemoniados e etc. A Bíblia diz que as pessoas ficaram com raiva, com ódio de Jesus. E quase o lançaram no precipício. Mas, mesmo assim, ele reafirmou a palavra que dizia a respeito dele. Amém? Onde Deus quer nos levar? Mesmo a igreja de Jesus recebeu a visitação, mas a história mostra que Deus, lá no passado, foi rejeitado. Daqui a pouco nós vamos ler. Jesus foi rejeitado. E hoje, o Espírito Santo está na terra. E nós estamos correndo o risco de rejeitá-lo. Vai comigo, vamos viajar na palavra de Deus. Vai comigo em 1 Samuel 8, 7 a 9. 1 Samuel 8, de 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus. E quem achou, diga amém. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo. Ouve a voz de quem? Do povo. Em tudo quanto te dizem, pois não tem rejeitado a ti, antes a mim tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizerem, desde o dia em que tirei do Egito, até o dia de hoje, a mim me deixaram, e outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. Nós já lemos esse texto é conhecido. Foi quando o povo chegou para Samuel e falou: Samuel, você já está velho, seus filhos não andam nos caminhos de Deus, e nós queremos um rei. Ora, um povo que ouvia Deus falar através dos profetas, que os anjos se manifestavam, eles poderiam simplesmente chegar para Samuel e falar: Samuel, levanta, pede a Deus para se levantar um outro profeta, para que Deus continue falando conosco, face a face, para que Deus venha e nos visite. Era isso que Deus e Samuel esperavam. Por que eu coloquei Deus em primeiro lugar? A decepção foi de Samuel, porém de Deus foi maior. Tanto é que quando Samuel vai orar a Deus e fica indignado, a Bíblia diz, Deus fala assim: Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim. Desde quando eu tirei eles do Egito, fiz sinais, prodígios no deserto para eles, eles me rejeitaram, foram buscar outros deuses. Irmãos, porque o coração do homem é enganoso. Rejeitaram a Deus, rejeitaram a presença divina de Deus, rejeitaram a visitação de Deus, a visitação dos anjos. Preferiram ter entre Deus e a humanidade um homem, onde o homem colocou jugo sobre eles. Nota que Deus não jogou uma palavra de maldição, é que Deus conhece o nosso coração. Fala assim comigo: Deus conhece o meu coração. A Bíblia diz que maldito o homem confia no homem e faz dele o braço. Eles estavam se estribando, descansando do que o rei viria fazer coisas melhores que a visitação de Deus. E o rei fez o quê? Subjugou-os. Mas a verdade central que Deus quer falar aqui: o povo, o seu povo, o povo que via a visitação, os sinais e prodígios, rejeitou a Deus, virou as costas para Deus, preferiu um rei
Queria até que Deus falasse através do rei, do sacerdote, mas queria um rei. Vai comigo, vamos lá de novo. Abra agora em João. João Evangelho, capítulo 1, de 11 a 13. 3 textos nós vamos ler aqui, 3 ou 4, para entendermos as verdades de Deus. A verdade. João 1, 11 a 13. Diz assim: veio para o que era, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade do que, irmãos? Amém ou não? Nem da vontade do homem, mas de Deus. Aleluia. Olha para cá. Interessante. Chega em Jesus, Deus viu que não tinha como trabalhar com a humanidade, viu que o povo era de coração endurecido. O que ele fez? Mesmo assim, ele teve misericórdia e falou assim: eu vou enviar meu filho. Enviou Jesus. Jesus veio, começou a viver no nosso meio, no meio do povo daquela época, daquela geração. Viveu como eles. Deus deu o melhor para viver no nosso meio e para vir da salvação. Pois o povo de Israel rejeitou Jesus. Como que eles rejeitaram? Não é só crucificando. Eles andavam, a multidão andava com Jesus, alguns eram curados, muitos, né? Muitos foram curados. Se for colocar tudo que Jesus fez aqui, a Bíblia não caberia na palavra, já tem esse versículo. Porém, a nação de Israel não o recebeu como Messias, não o recebeu como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores, como Filho do Deus Altíssimo, como o próprio Deus que deixou sua glória e majestade e veio entre nós viver num corpo desse miserável, cheio de pecado. Eles rejeitaram servi-lo. Até sua família o rejeitou, irmãos. Suas irmãs, seus irmãos tinham vergonha de Jesus. Nota, amados, que é tão sublime essa questão, essa verdade de salvação, de mundo espiritual, de presença de Deus, que quando nós começamos a andar na luz com Jesus, verdadeiramente, as coisas mudam. Por isso que Jesus falou assim: no mundo vocês vão ter aflição, porque não é só uma luta contra carne e sangue, é contra principados, potestades, dominadores, é demônios que lutam contra mim e contra você, usando vidas. Mas também existe o homem carnal, porque aqui fala, para nós não nascermos da carne nem do sangue, mas da água e do Espírito. Porque a carne e o sangue se corrompem, irmãos. Nós somos tendenciosos a deixar que a carne fique latente muito mais que a ação do poder do Espírito Santo em nossas vidas. E Deus quer mudar isso na nossa vida. O Espírito Santo está desejoso para ter comunhão comigo e com você. Como Deus queria ter comunhão com o povo, visitava, se derramava, manifestava os anjos. Irmãos, os anjos desciam na terra, como descem ainda hoje. Só vê quem os busca, quem busca Deus. Quem anda no Espírito, na dimensão do Espírito Santo. Jesus veio no nosso meio, reinou no nosso meio. Rejeitaram. E aí Jesus sobe e fala assim: eu vou enviar o Consolador. Porque se eu não subir, ele não vem. Porque agora é a dispensação dele. Mas é preciso que vocês o recebam. Ele desceu? Sim. Fala, ele desceu. Ele veio, irmãos. Quando estava na festa de Pentecostes, que era na colheita, Deus cumpriu. O Espírito Santo veio na data determinada. Jesus não marcou nem o dia nem a hora, mas ele falou: fica unidos. Para ele vir, fica unidos. E a Bíblia é clara, eles estavam reunidos no mesmo lugar. E não era só físico, não, era coração, alma. Tinha o mesmo propósito. E esperando, confiante.
Aí não teve como. Irmãos, tem alguns princípios que nós precisamos entender em Deus. Você quer ser abençoado, quer a visitação do Espírito Santo, quer o poder, o fogo, a ação do poder de Deus, vive em unidade. Tenha um só coração, um com o irmão, com os irmãos, com o mesmo propósito que Deus tem ministrado neste lugar, na sua vida. Viva essa verdade, essa alegria de ver uma vida ser curada, ser salva, ser liberta. E gostei das palavras da irmã. A irmã falou assim no meio do testemunho: se ela vai vir para a nossa igreja, nós não sabemos. O importante é que ela foi tocada, curada, recebeu a visitação de Deus e que se converta e tenha uma experiência com Jesus. É o nosso papel, irmãos. O nosso desejo é que essa igreja estivesse abarrotada, nós tivéssemos 3, 4 cultos. Aliás, nem estaríamos nesse salão, num salão maior. E eu profetizo que isso vai acontecer. Porém, nós estamos vivendo tempos, irmãos, que as coisas descambaram. Haja visto você olhar na televisão, não se respeitam mais a autoridade. Não mataram. Agora assisti um jornal, não sei se foi ontem, deram um tiro num policial. Mataram um policial, uma família. Tudo bem que o cara usou, talvez lá, não sei, eu não assisti direito a notícia. Se ele usou muito, como é que fala? Não, exorbitância. O cara, eu acho que usou muito de uso de poder, porém, não era direito do rapaz que estava errado arrancar, sacar a arma do soldado e dar um tiro nele. Haja visto que quando se faz protesto, mesmo aqui no Brasil, qualquer lugar hoje nas nações, você vê as pessoas jogando coisa nos soldados, eles só estão ali para manter a paz, a segurança do próprio povo. Haja visto, irmãos, que nós falamos, presta bem atenção, é muito sério isso, nós falamos das nossas autoridades, metemos a boca assim, daí para frente, do patrão, do encarregado. Ninguém é bom para nós. Aí falamos mal do pai, da mãe. Ninguém é bom. Onde estão aqueles princípios que havia respeito? A começar na escola. Na minha época, que não está muito longe, antes de começar a aula, a gente cantava o hino nacional com a mão no peito. Sim ou não? Você é dessa época, Carol? Nós somos, né? Patriota, irmãos. A gente tinha orgulho de botar aquela faixinha verde e amarela. Eu não estou dizendo que eu não tenho, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Mas hoje, as pessoas ficam brincando com o Brasil. E ainda falam assim, essa nação, ixi, não vira nada. Que não vira nada, é a nação que Deus nos deu. E feliz a nação em que cujo Deus é o Senhor. Se a igreja profetizar, essa nação é abençoada. Porque nós estamos aqui como igreja viva do Senhor. Então, Deus quer mudar tudo isso. Nós precisamos mudar e deixar que o Espírito Santo se derrame sobre nós. Aí em Atos 1:8 fala assim, um versículo que nós até decoramos, há cânticos dele, fala assim: mas recebereis o poder do Espírito Santo, e há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que testemunhas são essas? Testemunhar do que Jesus fez em nós. Irmãos, o Espírito Santo veio, e é Ele quem testifica que Deus e o Espírito de Deus, a Trindade habita em nós, se você recebeu Ele como teu Senhor e Salvador. E nós temos que ser testemunhas vivas de Cristo aí fora, qualquer lugar. E ser testemunha é honrar o nome de Deus, servindo a Ele. Nós ensinamos aqui na igreja, acho que dá 5 princípios. Eu vou contar, você vai me ajudar. Primeiro lugar, o que tem que ser na nossa vida? O trabalho ou Deus? Segundo lugar, família. Terceiro? Quarto? Tem quinto? Quinto, diversão, não é isso? Sei lá se tem quinto ou 4 coisas. Agora, quando o quarto é igreja, presta bem atenção. Pastor,
Igreja somos nós, amém ou não? Está falando de você vir ao templo, adorar a Deus, exaltar o nome de Deus, amém? Porém, se eu sou a igreja de Jesus, eu sou uma igreja ambulante. Onde eu estiver, eu vou testemunhar de Cristo. Eu vou viver Jesus. Eu vou transpirar o Espírito Santo, amém? Pelo menos é isso, é o entendimento que eu tenho desde a minha infância. Eu vou pregar na escola. Ah, mas eu sou tímido, eu vou dar um folheto. Eu não vou ficar na sensação daquela pessoa assim, ah, mas essa aí não adianta eu falar que ele não vai ligar, ele ri na minha cara. Não, eu vou falar de Jesus, porque é um mandamento, ide. Então, eu tenho que fazer o mandamento. E aí, eu tenho que ser testemunho em quê? Deus em primeiro lugar. Eu vivo Deus, tenho intimidade com Deus, lendo a Bíblia, oração, jejum, comunhão com Deus, intimidade com Deus. Amém ou não? Quando eu tenho intimidade, eu falo de Deus, quem eu sou para Ele. Senhor, eu sou um pecador, o Senhor me conhece, eu sou nervoso. Senhor, às vezes eu falo coisas que eu não queria, me muda, me transforma. Eu quero voltar a ser criança, que é aquela canção que fala, ser uma criança simples, com o coração simples, perdoar rapidamente. Eu quero ser livre, eu quero viver em novidade de vida. Amém ou não? Deus ouve a minha oração e a tua oração, o nosso clamor. Como ele já está se tornando íntimo, ele fala, tá bom, eu vou começar a fazer isso. Mas você deixa. Aí ele permite algumas situações, ou seja, as situações já vêm por causa do pecado que há no mundo, amém? Porque em pecado nós somos concebidos, então vem situações, ou situações consequência da nossa vida, ou situações novas, e vem provas. Cabe a nós buscar em Deus sabedoria como agir, na sua palavra e agir como tal. Porém, Deus começa na sua intimidade também, estou no primeiro ponto, com Deus. Ele começa a derramar em nós a unção, a graça do seu Espírito. Só que também, porque nós estamos desenvolvendo um relacionamento, amém ou não? Quantos aqui gostam de ter um relacionamento de amizade com amigos ou amiga, com irmãos de sangue ou irmão de igreja, marido e mulher, um relacionamento que só você fala, só você se dá, e a pessoa não se dá, e você não ouve a pessoa. Quantos aqui gostam? Levanta a mão e diga amém. Não, eu te entendo, não tem problema. Ninguém gosta. Relacionamento é o quê? Eu falo, tu falas. Eu dou atenção, tu dá atenção. Amém ou não? Tu porque é a segunda pessoa, amém? Eu vou até você, você vem a mim. Eu faço algo para você, você faz para mim. É assim com Deus. Eu peço algo para Deus, Ele me dá. Só que Ele pede também. Só que Ele não pede reclamando. Ele quer que você seja um voluntário. Porque Deus é educado, irmãos. Você entende isso ou não? Deus, a Bíblia fala assim que muitos são chamados, poucos escolhidos. Mas não é porque Deus escolhe, é porque os que são chamados não se dispõem a ser um cristão fiel e sincero. E aí Deus fica esperando que eu e você o sirvamos. Estou lá no primeiro ponto ainda, não estou falando de igreja. Servir a Deus no trabalho, servir a Deus no dia a dia, na amizade, falar de Jesus. Agora, naturalmente, quando eu estou servindo meu Deus, tendo intimidade, eu vou levar pessoas para conhecer meu Deus. Sim ou não? Quando eu tenho uma amizade com você, eu falo assim, puxa, eu falo para uma pessoa, eu queria que você... Ontem mesmo, lá no sexta-feira, no velório, a Valéria veio, a pastora estava comigo ali, a gente já tinha acabado de colocar o esquife no jazigo, bonito, né? O corpo da minha esposa, da minha tia, no túmulo. Aí, bonito, até minha esposa agora falou, você comeu quiabo? Não, falei minha tia, eu consertei. Eu errei, mas eu consertei, né, irmãos? Amém ou não? Porque ela nasceu de novo. Ela ficou brava. Ixi, já não vai ter janta hoje. Você me conhece, já era para você deixar rolar. Tá perdoado. Ó, a minha tia, enterramos minha tia. Aí, nós estávamos conversando ali, o pessoal vem cumprimentar. Quem que aparece ali? A tia Ruth, que eu já falei aqui na igreja, que foi que cuidou da gente de pequeno, dava aula na igreja batista. Aí a reação da pastora Valéria foi muito bonita. Ela falou assim,
Você que é a tia Ruth? Não, eu quero tirar uma foto, porque lá em casa seu nome é mencionado, na igreja, e a mulher ficou tão satisfeita, tão assim alegre, é gostoso, né, ser reconhecido. Aí a pastora tirou a foto e tal, porque eu fazia anos que eu não via ela. Nos demais velórios da minha mãe, do meu irmão Divanir que foi lá, dos meus primos, eu não vi ela, eu vi os irmãos, as irmãs dela e o irmão, o Norival, mas os demais, e os parentes. Em suma, aí até que ela estava lá. Eu falei, ó, essa aqui é a tia Ruth, conheça pessoalmente, fiquei tão feliz, e ela, sabe, contou histórias da nossa época, etc. e tal. Conclusão, foi gostoso conhecer ela, não foi? E eu trouxe para conhecer com prazer. Agora, irmãos, quando nós temos um relacionamento com Deus e uma história com Deus de intimidade, sadia, verdadeira, eu quero levar para os outros conhecerem. E quando eu estou falando com você, mesmo que seja o meu irmão, eu quero falar das revelações que ele tem para você. Por isso que o Espírito Santo veio para nos revelar e testificar quem é Jesus e quem é o Pai. E o quanto eles são um. E aí nós temos que ser testemunha. Aí, obviamente, qual que é o segundo mesmo, depois de Deus na nossa vida? Família. Obviamente eu vou tentar viver esse relacionamento em família, sendo verdadeiro, mesmo que tenha problemas e dificuldades. Eu não vou ficar separando por isso, por aquilo, porque senão a gente não para com ninguém nessa vida. Mas Deus e o Espírito Santo é a verdade, a vida, para nos fortalecer e nos fazer mais que vencedores. Aí eu vou ter um relacionamento com a minha família, vou consertar dia após dia. Vou tentar viver em unidade, orar por eles, para que se converta, os familiares, etc. Mas eu vou viver uma vida constante com Deus. Seja no trabalho, seja na escola, seja na casa de Deus. Eu já comecei a viver. Eu não vou esperar chegar no quarto ponto. Quem tem o Espírito, entenda o que Deus está falando na igreja. Amém? Aí vem trabalho. Vou trabalhar para glorificar a Deus. Vou ser honesto, íntegro, chegar no horário. Não vou falar mal do meu patrão. Se eu tiver que falar, eu vou lá e sento com ele, abro meu coração com ele. Ah, pastor, mas aí ele me manda embora. Então, ora a Deus, coloca ele diante de Deus, na presença de Deus. Que Deus, a Bíblia diz que tudo ele fará. Ele vai fazer por mim e por você. Aí vem o quarto. E o quarto é o que está pegando nos nossos dias. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Nós vamos à casa de Deus para adorar, louvar, exaltar, igual nós fizemos nos cânticos, ouvir a palavra, é bênção, está certo. Mas eu e você, nós temos que ser um corpo vivo. Nós vamos tomar a ceia daqui a pouco, e a Bíblia fala que nós temos que discernir o corpo. Discernir o corpo fala de eu discernir a vida do meu irmão, de eu amar, perdoar, não guardar nada no coração, viver a palavra de Deus e praticá-la. E praticar é servir a Deus. Irmãos, quando os discípulos receberam o poder do Espírito Santo, eles fizeram o CFM primeiro? Foram fazer faculdade? Fez treinamento com a Jocum? Foi em São Paulo? Porque tudo agora é em São Paulo. Eu vou para São Paulo me formar. Senão no Rio de Janeiro, Nova York. Ah, eu vou na... Como é que chama aquela faculdade? Harvard. Harvard. Eles fizeram a faculdade de Harvard? Não, irmãos. Não estou dizendo aqui, então vou parar de estudar, vou servir Jesus. Não. Continua trabalhando, cursa seus cursos, suas faculdades, sua escola, mas também sirva a Deus. É como as pessoas vêm e falam para mim assim, e nós fomos fazer uma visita segunda-feira, para o rapaz que foi curado aqui, que ele está se restabelecendo. Ele falou, pastor, o que eu preciso para me batizar? Eu estou preparado, eu preciso me preparar. Eu falei, não, você aceitou Jesus? Sim. Então você está. Aí, falei, esqueci de mandar para ele a passagem lá do eunuco, né? Etíope. Que ele fala assim, o que me impede de me batizar? Filipe parou no primeiro rio e batizou. Hoje as pessoas ficam assim, mas eu vou me preparar. Preparar para quê, irmãos? Quem tem que se preparar é os meninos que vai para a Olimpíada. Como é que chama aqueles meninos? É, os atletas, mas entende? É eles que têm que se preparar.
Agora, se eles ficarem se preparando, não vou nessa não, que eu não estou bom, vou na outra, eles nunca vão. E nós cristãos, e de pregar o evangelho, eu vou me preparar o quê? Você só tem que testificar o que Jesus fez na tua vida, testemunhar, eu era pecador, eu mentia, roubava, ou eu era nervoso, agora Deus está me mudando, estou sendo transformado, eu estou me sentindo bem, eu sinto paz no meu coração. Eu sinto paz no meu coração. Misericórdia. Não tem um dia que você não sente paz? Um minuto? Só que nos nossos dias, o que está acontecendo? Cada um está correndo para si próprio. E aí entra o detalhe aqui que eu quero ler, que Deus falou para mim. Porque a Bíblia lá em cima falou assim que os jovens, os filhos profetizariam, os jovens teriam visões. E isso, irmãos, não está acontecendo nos nossos dias, não. Não está. As pessoas não querem mais profetizar, não querem sonhar, não querem ter visão e nem querem repartir as verdades de Deus. Aí começam os problemas dentro de casa, eu vou resolver primeiro meus problemas. Irmãos, você já imaginou se para cada dia que você negligenciasse Deus, porque Jesus fala, aqueles que me negar diante do homem será negado naquele dia. E você não brinca. Porque teu dia, o meu dia, o teu dia vai chegar. Eu estava olhando minha tia lá no caixão, como eu vi esses tempos atrás, o pai da pastora Emília, tá lá, bateu a caçuleta, irmãos. Chegou o dia dele. Então, vira para o teu irmão e fala assim, o teu dia vai chegar. Fala assim, pode ser daqui a pouco. Nós pode estar no velório te velando. Olha bem para ele e fala assim, eu te vejo. Um dia, deitado no caixão. Não adianta nem amarrar, porque vai chegar mesmo. Ai, está amarrado. A não ser que você quer... Eu, por exemplo, eu quero subir numa carruagem de fogo. Eu vi a menininha fazer assim. Mas sabe por quê? Porque eu sempre creio naquele versículo que Jesus fala assim, que nós faremos coisas iguais. E tô com uma... Eu já compartilhei com vocês que eu estou com uma doideira no meu coração também pedindo para Deus. Jesus, depois que ressuscitou, ficou quantos dias andando aqui na terra? 40, eu quero aparecer 80 dias. E vou aparecer justamente para aqueles que invocaram comigo. Chegava lá, cheguei. Olha lá, tá vendo? Jesus não precisa arredar, né? Sério, irmãos, eu penso essas coisas, porque se ele falou que eu posso, eu desejo. É isso que às vezes nós ficamos assim, mas será? Claro, Jesus tinha um propósito, amém? Mas eu quero ver o milagre de Deus, o Espírito Santo descer na terra, o fogo de Deus queimar as nossas vidas e nos levar a cada dia a ser adoradores. Uma igreja viva. Está escrito. Vamos ler mais um versículo. E depois eu quero ler aquilo que Deus colocou no meu coração. Atos 10. De 10 a 17 fala assim, se você não quiser abrir lá, eu leio rapidinho. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe preparavam, sobreveio um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, que descia um vaso, que se fosse um grande lençol atado nas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra, e aves do céu. E lhe dirigiu uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor. Ele sabia quem estava falando. Porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E a segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum o que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes. E o vaso se tornou a recolher do céu. Olha só o que Deus precisou fazer. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio passaram à porta perguntando pela casa de Simão. Você vê? Olha para cá. O cara rejeitou o que o Espírito Santo, a visitação, a manifestação do poder e do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo assim, come.
Ou seja, vai para as nações, anuncia a todo mundo, a salvação não é só de vocês, judeus. A porção do Espírito Santo não é só de vocês, é para o mundo inteiro. É para os gentios, para todos. Ele duvidando ainda daquela visão, porque ele falou, mas Senhor, eu não como coisa comum, imunda. Ele sabia que era Deus que estava mostrando as verdades para ele. Lá no íntimo ele sabia. Como eu e você sabemos o que Deus quer de mim e de você e o potencial que nós temos em Deus. E o que o Espírito Santo quer se derramar e nos usar. Por isso que às vezes, irmãos, nós não somos felizes. Aí nós colocamos a culpa no patrão, nas finanças, na esposa, no esposo, no irmão de sangue, na irmã, no irmão de igreja, no pastor, e daí vai no governo. Mas se nós bebermos desse derramar do Espírito Santo, primeira coisa, quando a gente se aproxima da luz, a gente começa a ver o quanto nós temos defeito, o quanto nós precisamos de Deus. E aqui, novamente, o homem rejeita a visitação do Espírito Santo. Era o Espírito agindo. E nós temos que ter o cuidado de nesses dias, estar rejeitando a ação do Espírito Santo nas nossas vidas. No domínio, no equilíbrio, na busca, no jejum, na oração, na leitura da palavra, na comunhão entre irmãos, na comunhão e unidade entre marido e mulher. Um fica esperando pelo outro para ver o que vai acontecer. Ah, mas eu estou cansado de só eu ir. Imagina Jesus. Todo dia Ele vem e nos visita. E a Bíblia diz que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Irmão, você consegue imaginar Jesus sentado do lado da sua cama ou na mesa, falando assim, eu estou cansado de renovar a aliança com você. A misericórdia, eu não vou renovar não, você que vem atrás de mim. Você tem que me achar, hein? Se você não me vê visivelmente, não é invisível não, pela fé não, você vai ter que me achar. Eu não vou renovar a misericórdia e não vou te derramar bênção, nada. Como é que você acha que nós iríamos estar andando? Desesperados. E hoje, os jovens, vou começar com os filhos, que a palavra começa a falar dos filhos. Os filhos, não é isso que fala o texto aí? Vou lá no começo. Não precisa olhar não, só fique atenção aqui, ó. A Bíblia fala assim, derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas, vossos jovens terão visões. Os filhos profetizariam. Profetizar aqui está falando de falar da palavra, pregar, evangelizar, cantar, anunciar para os quatro cantos e liberar palavras proféticas. Amém? Palavras proféticas é o seguinte, Senhor, eu profetizo que vai haver emprego nessa época de crise no Brasil, em Rio Preto, na região, o Senhor vai abrir portas e mudar a nossa história. Eu profetizo que muitos jovens virão para a igreja, inclusive eu vou te servir, evangelizando, vindo no culto, nas reuniões dos jovens, abrindo células familiares, e em nome de Jesus eu vou falar da tua palavra. E os pais têm que endossar isso, não tem que desendossar. Ah, não vou hoje não. Filho, fica aí, filho. Fica que você vai ficar para ir para o fogo eterno. Muitos pais hoje estão buscando os filhos no mundo e nas drogas. E pais até sérios. Jovens, vocês estão com vigor. Casado ou não casado. Tem muitas pessoas que falam assim, nossa, pastor, mas o senhor fala muito. A Bíblia fala para mim, insta em pregar a palavra. Não está escrito? Está escrito aonde? Timóteo, 2 Timóteo 4, diz assim, olha só. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Que pregues a palavra e inste, ou insista, em tempo e fora de tempo. Redargas, repreendas, exorte. Amém? Com toda a longanimidade e doutrina. E eu estou sendo longânimo e amoroso. Estou falando para vocês, sirvam a Deus, irmãos. Quando eu entrei no cemitério, a referência está notando que foi lá, não é que eu estou nostálgico não, tá?
É que eu estou lembrando, vem lembranças da minha mente, não tem como. Eu entrei no cemitério e eu lembrei dos túmulos que eu já preguei aqui, que eu subia lá no túmulo do meu pai para cantar e tocar. 13, 14 anos. Anuncia Deus. Eu não entendo como, se você tem algo, você não reparte com as pessoas. E aí nós nos preocupamos, irmãos, em nós mesmos. E nós ficamos assim, mas aquele lá não vai acreditar. Aquele ali nem adianta. Então se for assim, irmãos, o Espírito Santo também falou assim, eu não vou me derramar nessa vida, que essa vida não vai reagir mesmo. Ele só está correndo atrás do bem dele, do cotidiano dele. Mas o Espírito Santo é fiel. Irmãos, ele nos ama, ele te ama. Vou ler o último versículo. Que tá, você não precisa ir lá, mas se quiser anotar, é bom para conferir. Em Lucas 12, 9 e 10, fala assim: mas quem negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoada. Mas o que blasfemar contra o Espírito Santo não lhe será perdoado. Olha aqui para mim, queridos. O que é blasfemar para você? Vou te falar. Depois você pode ir no dicionário. Eu estou falando aqui, assim, no popular, tá? Para nós entendermos. Blasfemar é ir contra os desígnios do Espírito Santo. Rejeitar seus desígnios. Eu não quero os dons do Espírito. É um problema da pessoa. Eu não quero o Espírito Santo, eu não quero Deus, não quero Jesus. Pronto, a pessoa rejeitou, decidiu, blasfemou e foi contra os desígnios da salvação. Então ele não tem salvação. Amém? Porém, para o cristão, o que é blasfemar? Quando o derramar do Espírito está constante na terra. Ele está movendo, ele está soprando. O vento sopra e eu não sei para onde ele vai me levar. Ele quer me levar numa unção maior, ele quer me levar num nível maior. Amém? Num nível maior. Ele não quer levar eu para outra igreja, ficar andando de del em del. Eu vou aqui, eu não vou hoje na igreja, eu estou magoado. Não, o Espírito Santo quer eu e você na intimidade, fluindo nele. Mesmo no tempo de aflição, sendo a mesma pessoa que recebeu a salvação. Quando eu vou contra os desígnios do Espírito Santo, amor, mansidão, perdão, os frutos, né? Que é tudo isso que você sabe. Deixar de andar na carne e andar no Espírito. Porque quando eu estou no Espírito, eu estou andando com Deus, eu tenho comunhão com Deus, eu vou agir no Espírito. E por mais que eu agir na carne, o termômetro é o Espírito Santo. Ele logo vai me dar um alô. Falou, opa, não é aí o caminho. Porque, irmãos, se deixar, nós vamos andar na carne todo dia, toda hora. E a carne não tem ajudado em nada. A carne não tem favorecido a mim nem a você. Mas o Espírito Santo, sim, ele tem dado paz, alegria e saciado a nossa sede e nossa fome. Então nós temos que tomar cuidado que da forma que nós estamos fazendo, não profetizando, não pregando, não servindo a Deus, não tendo sonhos, vossos velhos, está falando de nós experientes, temos que desejar sonhar. E não é só sonhos de noite, aquele sonho de revelação, não. É sonhar com a obra de Deus crescendo, eu pregando o Evangelho, servindo, gerando discípulo. Acabou isso, irmãos. As pessoas não querem. A não ser que o discipulado até hoje, ninguém deu o nome, nem para mim, nem para a pastora. Você entende o que está acontecendo? É grave. Porém, quem vai colher isso, não é eu. Eu, como pastor, estou limpo diante de você e diante de Deus. Porque nós estamos ensinando e pregando. Fizemos o CFM, gerei pessoas, dei ensinamento. O segredo do CFM parou pela metade. Mudei de horário, tudo que eles pediram eu fiz. Pararam no meio do caminho. Você entende? Quando você desiste dos cargos da igreja, você não está desistindo do pastor, ferindo. Não, a gente fica triste. Sabe por quê? Porque sabe a consequência que vai vir. Porque a Bíblia diz que aquele bota a mão no arado, não olha para trás. Isso aí é só para pastor. Vai ler a Bíblia e vai estudar. Porque nós assumimos compromisso.
Quando nós estamos tristes, angustiados, nós faltamos no trabalho. Pastor, mas espera aí, o senhor disse que primeiro é Deus, família, trabalho, depois a igreja. Opa, eu expliquei antes. Fiz questão de explicar biblicamente. Nós temos que viver e praticar. Em todo o tempo. Ah, eu não vou dizimar, não vou ofertar porque a coisa está apertada. Opa, é princípio de Deus. Ah, eu não consigo perdoar, não consigo amar, não consigo pregar. Busca, deixa o Espírito Santo se derramar na tua vida, que você vai ficar tão encharcado. Já viu quando aquela brincadeira que a gente faz na comunhão, joga alguém na piscina, a pessoa sai molhada, a hora que ele abraça a gente sente aquele gelo, aquela água contagiando. Sim ou não? É isso que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você. Nos envolver. E ele não pede muito não, ele é educado, irmãos. Porém, quem está perdendo é você ou eu, se não deixar o Espírito Santo se mover. Irmãos, nós sempre vamos ter uma desculpa. Ah, mas é que eu pensei que. Ah, mas eu achei que. Opa, o Espírito Santo não te dá essa oportunidade, nem Deus. Ide pregai. Sirva. Consuma a sua vida na presença de Deus, a Bíblia diz. O salmista fala, Senhor, eu quero consumir minha vida no teu altar. E não é porque ele era sacerdote, porque ele servia, ele adorava. Amém ou não? Vou ler algumas frases aqui e já estou terminando. Vamos rejeitar o Espírito como rejeitaram Deus e Jesus? 2. Quando é que rejeita? Quando os filhos não desejam nem praticam os sonhos de Deus. Nós, filhos de Deus. Quando os jovens não profetizam a palavra e as praticam servindo. Nós temos que praticar servindo, profetizar e viver a palavra. Quando os velhos, pessoas maduras, crentes maduros, experientes, com Deus e em Deus, não praticam. Isso é quando a gente está rejeitando a Deus e o Espírito Santo. E a Trindade, né, na verdade. 5. Os profetas, os apóstolos, homens e mulheres de Deus, eram, a maioria, simples, iletrados, e outros formados, mas todos serviam a Deus. Amém ou não? Por isso que Deus não faz acepção de pessoas. Ah, mas eu não sou preparado. Você tem Jesus? Tem. Então vai falar do que Ele te fez na sua vida. Conta dos milagres que Ele tem operado nas vidas. Conta de pessoas. Ó, eu vi Deus operar. É isso que Deus espera de mim e de você. 6. Hoje o que mudou? Os princípios são os mesmos. E tudo, olha só, e tudo, não sei se é tudo, vou ler, depois eu conserto. É tudo mais difícil, é tudo mais difícil, mas da geração tem o mesmo coração dos passados, da geração passada. Mas Jesus disse que faríamos coisas iguais e maiores do que Ele. Amém? E o 7, o que estamos esperando? Irmãos, nós temos que ser ousados, intrépidos, mudar essa concepção de vida. Se nós tivermos a mente de Cristo, nós vamos entender o seguinte, que com toda a correria da nossa vida, se nós buscarmos a Deus, nós vamos achar espaço e administrar a nossa vida para Deus. Porque assim como você já correu em tudo na sua vida, eu também, antes de ser pastor. Não estou dizendo porque eu sou pastor. Estudava, trabalhava, chegava tarde em casa, levantava, ia para o tiro de guerra, fazia tiro de guerra, 6 horas da manhã, ia trabalhar, cobrança o dia inteiro, debaixo do sol, mas servia a Deus. Não faltava um culto, a não ser quando eu estudava, mas esse final de semana, culto de jovem, culto de igreja, eu nunca faltei. Porque eu entendia que eu tinha um compromisso. E pregar o evangelho, então, era dia e noite. E não era aquela pessoa chata que toda hora caiu uma caneta. Ó, essa caneta caiu porque Deus falou que se a caneta... Não. Esperava a oportunidade. E criava. Entende, irmãos? O Espírito Santo está sendo derramado. Deus está clamando, a natureza clama pela manifestação dos filhos de Deus e do poder.
E nós estamos no mover do Espírito de Deus. Esperando, pedindo e clamando. O Espírito Santo se derrama neste lugar. Basta você clamar a Deus. Ele vai te ouvir, Ele não é surdo. Vira para o seu irmão e fala: o Espírito Santo não é surdo. Fala assim: pelo contrário, Ele já sabe até o que você está pensando e sentindo agora. E fala para Ele: cuidado. Mas se você estiver pensando, desejando o melhor dEle, Ele vai vir sobre a sua vida. E o meu desejo é que Ele venha sobre essa igreja, sobre cada um aqui, se derrame, te encha de alegria, de paz, sabe, que faça da sua vida, o seu lar, um lar de bênção. É o desejo de Deus, que você prospere, que você se alegre, que você anuncie, onde eu e você estiver, nós vamos contagiar pessoas, as pessoas vão ser contagiadas, sentir a presença de Deus. Já viu aquelas pessoas que fumam muito, que ela está perto de você, por mais que ela tomou banho e atravessa a nicotina, fica cheirando no corpo, assim a unção de Deus vai cheirar em mim e você. Eles vão sentir e nós vamos exalar a unção de Deus. Entende, irmãos? É isso que Deus quer, o Espírito Santo quer de mim e de você. Mas para isso nós precisamos deixar. E deixar, irmãos, é através da vontade dEle, não nossa, não tua. Amém? Tem muitas coisas que nós não concordamos na empresa onde trabalhamos, não é? Mas nós submetemos por quê? No final do mês tem o cumbu, para nós matar nossa fome e pagar nossas contas. Só que no reino, nós somos, como é que fala que eu usei a palavra? Voluntários. Porém, um voluntário que é aquele escravo livre, que a hora que você coloca a argola do Rei dos Reis, fala: eu sou de Jesus, aleluia. A hora que você coloca a aliança, fala: não, agora eu sou dele, e ele é meu. E aí o Espírito Santo vai fluir na tua vida, querido. Você vai sentir paz, alegria, vai passar artrose, tudo que tiver trose, vai sair. Artrite, medo, insegurança, depressão, chatice, tudo. Glória mesmo, eu quero ser transformado de glória em glória. Irmãos, quantos querem ser livres aqui, em nome de Jesus? Fique de pé, em nome de Jesus.